A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que estejam, todos bem. Estou aqui retornando, trazendo mais uma parte do estudo, dos pais para os filhos, ensinamento dos pais para os filhos. Eu comentei aqui no Provérbio 22, versículo 1, Falei aqui para vocês das inversões de valores que hoje em dia está sendo trocado, Os valores, o ser já não se torna muito importante, Eu falei lá naquele primeiro vídeo, lá na primeira parte, e quero trazer para vocês aqui mais uma parte deste estudo, Eu comentei ali que o ser hoje em dia não tem muito valor, O ter está sendo trocado, ter as coisas, ter fama, ter nomes, holofote, se tornou mais importante do que o ser honesto, ser uma pessoa digna de ser escolhido, ser uma pessoa estimada. Isso aí, pessoal, hoje muitos não estão levando em consideração o ser, e sim o ter. Comentei que quando hoje os rapazes vão escolher uma moça, ou as moças escolher um rapaz para casar, eles querem que eles sejam bem-sucedidos, que ele tenha uma boa profissão, que ele tenha dinheiro, que ele tenha carrões, porém que não importa se é honesto, se conseguiu aquilo ali com honestidade, mas o importante para eles ou para elas é que a pessoa tenha, bens materiais, tenha mais o caráter. Isso aí não tem sido observado muito hoje em dia. Eu falei que antigamente o pessoal observava muito isso aí, Se a pessoa era uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta. E hoje nós vamos ler aqui o versículo 2. Comecei ali falando que o versículo 1 fala que mais digno de ser escolhido é o bom nome do que há muitas riquezas, e ser estimado melhor do que a riqueza e o ouro. Vocês lembram, E o versículo 2 fala: o rico e o pobre se encontram, a ambos o Senhor o fez. Amado, falando um pouco deste versículo, que se encontra o rico e o pobre, a ambos o Senhor o fez. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem ricos, não são todos, não generalizando, mas tem rico que obtém as suas riquezas ilicitamente, enriquece ilicitamente às custas de outras pessoas. E é desses ricos que eu quero falar aqui, amados, que eles passam por cima de concorrentes, atropelam quem eles querem para conseguir as coisas. Então aqui o ser para ele nada vale, porque o que eles querem mesmo é ter, Não se importa se é com honestidade ou se é, de boa índole. E o pobre, amado, que não tem nada, mas que tem um nome estimado, tem o nome, ele é digno de ser escolhido. Não importa ali para ele a riqueza, importa o que ele seja na sociedade, diante do povo, E ele não aproveita, não é oportunista assim de, surgiu uma oportunidade, mesmo que seja infiel, mesmo que seja uma oportunidade, que vá prejudicar o outro, ele não aceita. Ele prefere ficar pobre, mas com um bom nome, bem respeitado, do que ter as coisas com falsidade, com engano, as coisas ilicitamente, Lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 23, vai dizer que o versículo fala assim: mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confio. Vejam só, aqui possa ser a oração de um pobre. Olha, Senhor,
o Senhor faz descer, né, poço da perdição, homens de sangue e de fraude, quer dizer, se o homem está fraudulento, é derramador de sangue para conseguir as coisas. Aí que a oração deste camarada aqui, né, Isaías, ele fala que o olho dele está posto em Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Aqui é até um masquio de Davi, né? Aliás, de Davi, ele fala que prefere, mesmo sendo pobre, mas que confia em Deus do que ter riquezas com fraude ou com violência, tomar o que é dos outros. E a Bíblia fala do homem rico, do empresário que tira o direito do jornaleiro, dos seus trabalhadores, para enriquecer ilicitamente, né? Então eles deixam de pagar o salário do trabalhador, do pobre, porém Deus não deixa que ele viva metade dos seus anos. Ouça isso no nome de Jesus. Nos faz lembrar que Asaf, no capítulo, lá no número 73 dos Salmos, quando ele começa a observar a vida dos ímpios, prosperando, tudo mais, não tinha problemas ao morrer, porque até no sepultamento eles iam bem, né, regalados, muitas coisas levavam ali e tudo mais tal. Mas quando Asaf entra no templo, ele percebe que somente os justos serão felizes. Então não adianta ter riquezas, não adianta andar com mentiras, com enganos, né, com fraudes, tomando o que é dos outros. Não, gente, isto aí é coisa séria, e mais digno de ser escolhido é justamente de ser estimado o bom nome, mais digno do que qualquer riqueza. O rico e o pobre se encontram, porém a ambos o Senhor fez. Vamos ver, né, no dia do juízo final, quem que vai receber, né, do Senhor para entrar no seu aposento, para entrar na sua casa e gozar dos favores do Senhor. Se o rico, repito mais uma vez, o rico que é fraudulento, que é mau, que é falta de caráter, que andar roubando o direito dos pobres, ouça isso no nome de Jesus. O final dele vai ser triste, mas tem aqueles ricos que andam honestamente, né, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, ajudando os pobres, não tirando, não roubando, não defraudando. Estes irão se encontrar com Deus. Esse é o ensinamento, queridos, que aqui Salomão ele dá aqui para os jovens, para a juventude de hoje, né, para os filhos. E hoje nós estamos trazendo aqui como que deve ser o jovem, como que deve proceder, né? Ouça isso no nome de Jesus. Não procurar riquezas, não procurar somente uma moça rica ou a moça procurar um rapaz rico, não importando aí o seu caráter, sua vida, né, sua estima. Não. Tem que procurar, se Deus der, com todas essas qualidades, com riqueza e tudo mais, mas que dê um cabra honesto ou uma moça honesta para que você viva o resto dos dias da sua vida. Por isso que muitos casamentos hoje estão desmoronando, porque procuram beleza, né, exterior e não a beleza interior. Muitos hoje estão procurando somente beleza exterior para passar, e onde passar todos vejam que ele tem uma linda mulher ou que ela tem um lindo homem. E não é bem assim. O que manda bem mesmo, digno de ser estimado, de ser escolhido, é o bom nome, ouça isso no nome de Jesus, do que muitas riquezas. Não procure riquezas, procure fidelidade, né? Procure caráter, ouça isso no nome de Jesus, mas não procure somente a riqueza. Repito, se Deus der os dois, amém. Mas se não, busque, peça a Deus uma pessoa que tenha índole boa, que possa te conduzir, né, os dois um ao outro, indo no caminho da verdade, no caminho de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. O versículo 3 diz assim: o prudente vê o mal, e se esconde, mas os simples prosseguem e sofrem a pena. Ouça isso no nome de Jesus. Irmãos, quando você vê o mal, é lógico que você vai se esconder,
Então, quando você vê uma pessoa que está agindo mal, você vai sair fora dessa pessoa. Você vai ver, vai procurar, né? Como eu falei aqui no primeiro vídeo aqui, quando um rapaz chegava para seu pai e falava assim, olha, eu estou gostando da filha de fulano ou ciclano, o pai já sabendo como que era aquela família, o pai aconselhava, não, essa moça não dá para você formar uma família para viver o resto da vida. Você vai sofrer, você vai... Porque eu vejo, tinha pessoas que faziam o seguinte, pegavam, né, pessoas assim, simples, pegavam baldes de água, muitas vezes, aquelas interiores, buscavam água lá nas cacimbas, como eles dizem lá, nos poços, e levava para casa para utilizar, e às vezes as vasilhas estavam tudo cheias, elas chegavam, né, queria marcar o encontro com o rapazinho, derramava aquele pote de água, para falar para os pais que estava faltando água em casa para ir buscar, só para ter a chance de se encontrar com as pessoas. Isso aí ficava mal falada. Então os pais já sabendo disto, né, como que era a situação, já alertavam seus filhos a não cair nessas armadilhas. E se fosse procurar para casar, saísse fora dessas pessoas, porque iria ter dor de cabeça, certo? Então são coisas que um bom nome, né, pode levar para o resto da vida, ou a má fama também pode levar isso aí para o futuro e prejudicar depois, né, se a pessoa entrar num relacionamento desse. Então tomamos muito cuidado com os nossos filhos, né, tome cuidado, não procure riquezas, não procure honrarias ilícitas, mas seja fiel e seja honesto, que este aí com certeza Deus irá cuidar da sua vida, ouça isso no nome de Jesus. O versículo 4 diz assim, o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O galardão da humildade. Se você é humilde, você vai ter um galardão. O galardão da humildade do Senhor são riquezas, honra e vida. Se você hoje é pobre, se você hoje não tem casas boas, carros novos do ano, se você hoje não tem uma boa faculdade, um bom emprego, mas se você tem, né, humildade do Senhor, pode ter certeza que você é uma pessoa rica, uma pessoa próspera. A pessoa próspera não é só quem tem bens materiais. Você é próspera na saúde, você é próspero, né, nas seleções das suas amizades. Tudo isto irá te conduzir à vida eterna, porque você é humilde e você tem esse galardão do Senhor, que são as riquezas, honra e vida. Então o Senhor pode dar sim riquezas materiais e riquezas espirituais, honra e muita vida. Ouça isso no nome de Jesus. E você não passará pela morte, mas já passou da morte para a vida, quando você estiver com Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Devemos zelar pelo bom nome, devemos zelar pela nossa vida espiritual, para quando nós partirmos deste mundo, nós chegarmos no céu perante o Senhor e vivermos eternamente com Deus na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ficando aqui com esta segunda parte, mas deixa eu ler aqui o versículo 5, depois nós voltamos com o versículo 6 em seguida. Versículo 5 assim, espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda sua alma retira-se para longe dele. Veja só, quem busca riquezas ilícitas é um espinho para o seu caminho, né? Quem busca fama, né, orgulho, muitas coisas assim, isso é um espinho, né, no caminho do perverso. Mas se você guarda a sua alma, mesmo não tendo nada, você retira-se para longe desses males. Se você guarda a sua alma, se você anda com Cristo, ouça isso no nome de Jesus, você será uma pessoa próspera e abençoada na presença de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, depois nós retornaremos aqui com mais uma parte deste estudo, mas pegue o que servir para você desse estudo e vamos juntos caminhando, levando este conhecimento aos filhos, às pessoas que querem andar honestamente com Cristo. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço no fundo do meu coração.